Olá, meus amados irmãos e irmãs, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal secundário. Inclusive, considere se inscrever para fortalecer aqui o canal Vem Senhor Jesus Secundário. E hoje eu trago para vocês um react de um conteúdo bem adventista, assim, que tem que ver lá com o Congresso MV e o Daniel Silveira. Tá? Para quem não conhece, esse Daniel Silveira é líder de um movimento dissidente dentro do Adventismo do Sétimo Dia, chamado Congresso MV, e que despirocou completamente aí nos últimos anos. Faz muito tempo que eu não faço nada a respeito do Daniel. E hoje alguém me mandou nos comentários lá do meu canal para eu dar uma olhada nesse vídeo. Eu dei uma olhada nos 10 primeiros minutos e aí falei, não, já que eu vou assistir esse conteúdo inteiro aqui, deixa eu gravar e aí eu tô aqui para fazer o conteúdo completo com vocês. O vídeo vai ficar bem extenso e se você quiser pode assistir em mais de uma vez, não precisa assistir tudo de uma vez. Eu vou assistindo e vou comentando, contextualizando e dando a minha percepção das questões. Se eu não me engano, são duas irmãs que conviviam com o Daniel Silveira lá em Capitólio, em Minas Gerais, onde é a sede desse movimento todo aí. E aí elas vão contar um pouco da experiência delas com a loucura absoluta, a heresia absoluta, o farisaísmo absoluto, a burrice absoluta, que é o movimento do Daniel Silveira. Vamos dar uma olhada. Vânia, algumas pessoas têm dito que quando nós ficamos sabendo dessas ideias diferentes que o Daniel nos trouxe, tem apresentado, algumas pessoas disseram que nós os abandonamos, que viramos as costas para ele, que rejeitamos a luz, que não quisemos nem mesmo ouvir ou estudar, rejeitamos a luz e eles também, e não procuramos mais formas de conversar com eles, ou estudar com eles, ou até mesmo visitá-los, ou recebê-los nos nossos cultos. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é verdade? Qual foi a sua experiência em relação a isso? Você o rejeitou? Você abandonou ele, a Betsy, que também é sua amiga? Você os abandonou e os rejeitou? Foi isso que aconteceu? Bom, então essa moça aí de azul, que eu não sei o nome dela, não sei se durante a conversa vai falar o nome dela ou não, pergunta para essa de roxo da direita, que é uma tal de Vânia, se ela rejeitou o Daniel Silveira ou não, e a Betsy, que é a esposa do Daniel Silveira, mais ou menos um papo do tipo aceita ou rejeita Jesus, né? Se apostatou de Jesus ou não, se apostatou do Daniel Silveira ou não, né? Quase não é um cara doido aí, né? Meu Deus do céu. Tomara que não vire um Jim Jones da vida aí no futuro. Mas é bem interessante o clima assim da conversa, né? Já entra assim de uma forma esquisita. Mesmo que elas vão aqui demonstrar suas discordâncias em relação ao Daniel, o clima não me parece dos mais positivos, tá? Não. Então, no nosso contexto, né, a gente que vivia ali bem próximo deles, desde que nós chegamos aqui em Capitólio, nós estávamos muito próximos da família Silveira, uma família muito querida por nós. Veja que ela tem inclusive dificuldades de dizer, não, sim, ó, abandonei sim, não rejeitei não, família muito querida. E quando o Daniel começou com essa questão de nova luz, na verdade, começou um pouquinho antes de um MV que teve. Um MV é o evento, tá? Missionários Voluntários, é o Congresso MV, vem disso aí, tá? Sobre estatutos e juízos. E naquela época a gente nem sabia que os frutos poderiam chegar nesse ponto que estão hoje. E quando ele começou a apresentar para nós a questão da barba, a Betsy me abordou pelo WhatsApp na questão do véu. Só coisa relevante na vida espiritual, né? Se usa barba ou não, se a mulher usa o véu ou não. Eu respondi algumas coisas para ela, ponderei, mandei algumas fotos também, né, inclusive de Ellen White. Foi abordada aqui no de véu, já manda foto da Ellen White sem véu pra garantir que tá tudo certo. Você já vê o clima do rolê, né? O tempo atual que ela viveu, inclusive tem uma foto dela com um filho em público e ela não estava de véu. Eu questionei algumas coisas, né? Se a Ellen White não usava véu, Daniel Silveira, já era pra você, irmão. Antes de abordá-los. E aí, todo sábado que tinha culto lá no IBC, o Daniel, então, ele aproveitava o momento para trazer algo sobre estatutos e juízos. IBC é Instituto Bíblico de Capitólio, tá? Que acho que é alguma coisa desse congresso aí.
E aí ele começou a estudar os tais dos estatutos e juízos. Então teve um sábado que ele falou sobre a barba, depois ele falou sobre a questão da mulher não pregar na igreja. A mulher não pregar na igreja? Como assim, Daniel? Você é doido, cara? Quantos sermões de Ellen White na conferência geral nas igrejas a gente estuda aí, né? Não é isso? Você não é um cara da Ellen White, irmão? Esse papo de a mulher não pregar na igreja, você é doido, irmão? E aí os irmãos, todos nós, né, já estávamos assim numa situação desconfortável. Putz, cara, os seguidores do Daniel Silveira estarem desconfortáveis, você imagina o nível de heresia e loucura que esse cara começou a pregar, né? Porque ele falava lá na frente, como era gravado, nós não podíamos nem nos manifestar, assim, de querer discordar da frente dele, ficaria até uma situação ali... de desordem. De desordem, exatamente. E até que um dia a gente combinou de ir conversar com ele num sábado à tarde. Então teve o culto pela manhã, nós almoçamos juntos e nos reunimos praticamente em quase 12 pessoas ali para conversarmos com ele, pessoas que moram ali perto dele, vizinhos dele, né? É muito engraçada essa imagem, né? 12 pessoas ao redor do Daniel, tipo Jesus e os discípulos, e as pessoas saíram de onde moravam antes para ir morar ao redor do cara ali. Você vê que ali é o epicentro da seita mesmo ali desse negócio, né? E aqui também sem entrar em detalhes sobre discussão de nó de seita, que isso é uma coisa chata pra caramba. Que são amigos mais próximos ali, mais chegados, nós nos reunimos, levamos a Bíblia, o Espírito de Profecia, e estava muito a questão da agricultura, que é o que estava mais assim, nos chocando, no sentido que... Então, só para contextualizar, né? No cenário que nós estamos, sabemos que estamos esperando uma crise, que viemos para o campo para nos preparar, então nós precisamos plantar, e agora a gente se deparou que você tem que esperar 4 anos para você poder... 4, se eu não me engano, mas eu acho que era no 6º ano, né? Conforme o povo de Israel fazia, e durante todo esse tempo, tudo que a sua terra produzisse, você... ou ia consumir o necessário para você, mas o que ele estava dando a entender é que você ia... É como se fosse para o Senhor, mas esse Senhor é você deixar aquilo lá se perder, ou você dar para o cavalo, ou você fazer qualquer fim mesmo, menos um fim que seja para ajudar o próximo, né? Então começou umas loucuras de ciclo de ano, de descanso sabático, tinha que ficar 4 anos sem plantar ou comer no mínimo, não entendi muito bem. Mas você imagina, né, onde é que você vai chegar. Então isso ficou bastante questionável e a gente sentou nessa tarde para estudar e a gente foi mostrar para ele no Espírito de Profecia que nós hoje nós somos o Israel o quê? Espiritual. A Bíblia fala isso. Então nós não somos hoje um Israel. Quem é você aqui que está numa terra de Israel que Deus te deu essa terra? Ah não, Vânia, mas Deus deu a terra para você. Sim, Ele deu para todos nós. Mas veja que nós não estamos mais num contexto de ser chamados um país. Um povo. E a questão da agricultura, ela tinha um objetivo, e eu li. O objetivo que Deus tinha na questão de agricultura era que o povo de fora pudesse olhar para o povo de Israel e eles, seguindo aquelas orientações de Deus, eles iam perceber que tinha algo diferente nesse povo. Então, a questão da agricultura, ela era para quê? Tinha um objetivo em si mesmo, honrar o nome de Deus. Então, eles jogarem aquelas frutas, as uvas, para adubar a terra, e depois isso servia para que o fruto crescesse então mais bonito, maior. Eles falam até que os frutos de Israel, comparado aos outros, as nações vizinhas, eles eram os melhores e maiores. Então tinha um objetivo. Aí a gente falou para o Daniel, mas hoje, se eu fizer esse tipo de plantação aqui, quem é que vai reconhecer na face da terra e exaltar o nome de Deus pelo tipo de agricultura que eu faço? E a gente foi fomos lendo também um livro de Ellen White que tem em espanhol, eu não lembro o nome agora, mas ela fala da questão da preparação, a ida do campo, a preparação do alimento. Aí a gente questionou essas coisas e falamos, né, que não era... e lemos junto com ele. E aí chegou no momento da nossa conversa que, infelizmente, o irmão Daniel, ele se exaltou. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque tem alguém me chamando no WhatsApp, eu já volto. Essa parte, outras pessoas falaram, Vânia, ele está pedindo para a gente ir embora, não vamos mais, então, abordar esse assunto. E foi combinado de nós, então, estudarmos e voltarmos uma outra vez. Isso nunca aconteceu. Então começaram a discordar desse negócio da agricultura, aí ficar 4, 6 anos, sei lá quanto... meio que num regime de exceção ali, e o Daniel já mandou todo mundo embora. Daí pra frente, o que aconteceu?
Aí meu esposo chamou ele, em particular, estava eu e ele, os irmãos, mas aqui só eu e ele, e falou: olha, Daniel, você tem que tomar cuidado com o seu zelo, porque foi através do zelo dos fariseus que eles chegaram aonde eles chegaram. Ele falou: zelo é um problema, talvez, mas zelo associado a burrice, loucura, heresia, e piora as coisas, né? Deus te usou para um propósito. Nós somos frutos do trabalho que o Daniel fez através do MV, das traduções, dos vídeos do Walter White. Então, nós somos esse fruto. Ou seja, vocês são fruto das loucuras, se juntaram no meio do núcleo da loucura, a loucura começou a ficar demais, vocês começaram a se incomodar, é o que eu estou entendendo. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus. E meu esposo falou: olha, cuidado, aonde isso pode levar. E aí eu também chamei ele e falei: olha, Daniel, pelo seu raciocínio, então se você está pensando dessa forma, vai chegar um tempo em que você não vai querer mais estar conosco, porque nós vamos ser considerados transgressores da lei. E ele confirmou e falou: e sim, exatamente isso. Assim como Jesus tinha os seus preferidos, quem era? João. Porque João era pronto a ouvir, né? Então, o que ele queria de nós? Uma prontidão em ouvir e aceitar. Ele não estudou e não deu oportunidade para o grupo. O que tinha? Ele pregava e nós aceitávamos. E aí, então, depois no sábado, no domingo, então foi eu e meu esposo na casa da Beth, e eu conversei com ela, conversei mais uma vez ali com o Daniel, chegou no finalzinho, mas a gente acabou expondo para a Beth, falei: será que é isso mesmo do agrado de Deus, que essas bananas então vão para adubo, tantas... Eu queria comentar um pouco o que vem antes, né? Já emendou, né, da banana aí. Mas o fato você percebe assim, né, o nível de loucura que o negócio vai tomando assim gigantescamente, né? Como que a coisa vai escalando. E a gente avisa esse tipo de coisa há muito tempo aqui no YouTube, né? Eu tenho vários vídeos demonstrando as burrices, os fanatismos, as ignorâncias, as heresias do Daniel Silveira. Aí quando a gente faz isso, a gente aqui é o errado da história. Vocês começam a se embrenhar no negócio, começa a dar ruim. Enfim, né? Eu não queria dizer eu avisei, né? Mas eu avisei. Famílias entre nós, passando necessidade, foi pontuando algumas coisas, né? E ela falou: não é esse o objetivo. Aí no outro dia ele botou no grupo do WhatsApp: quem tiver necessidade de banana, por favor, nos pedir, né? Nos comunicar. Que situação vergonhosa, né? O cara cria uma teoria muito doida que você tem que ficar ali 4, 5, 6 anos meio que deixando o fruto da terra ao léu, assim, baseado em Levítico, sei lá o quê. E a galera começa a desperdiçar as comidas, e a galera começa a perceber: pô, tá desperdiçando isso aqui, podia ajudar ali. Aí o cara: não, quem quiser banana, me comunique. Tipo, né, eu sou o dono aqui Mano, sinistro, pelo amor de Deus. Pode parecer coisas bem bestas, assim, né? Mas é um negócio absolutamente perverso, né, cara? E aí teve também, a gente tinha um grupo do WhatsApp, meu esposo compartilhou o vídeo do Diego Silva, que fala... Diego Silva, outro doido também, tá, irmão? Farisaísmo... É um vídeo que foi colocado ano passado, farisaísmo seco. E o Diego Silva fala com conhecimento de causa, né? E colocou no grupo, mas não direcionou a ninguém. A gente tinha assistido faz pouco tempo. Galera, tô nesse grupo aqui com o Daniel Silveira, vou botar aqui o bagulho farisaísmo seco. Mas não tô dando indireta, tá? Achamos pertinente colocar no grupo para as outras pessoas verem. Aí acharam pertinente, né? Eu também acharia super pertinente uma mensagem, pelo menos esse título aí, lá no grupo do Daniel Silveira, moça. E ele mandou uma mensagem no particular do meu esposo. Pronto, aí o farisaísmo seco já se manifesta. Galera, na cara não, né? Falando que ele não era pro Faustino discordar dele ali no grupo, que se ele quisesse era para ele montar... Ela vai falar mal de fariseu aqui no meu grupo, irmão, você é doido? Então, um grupo de WhatsApp com o título Como Combater a Nova Luz, do Daniel Silveira. Então já ficou uma situação meio difícil pra gente conviver. Ele continuou fazendo os cultos. Cara, eu dou risada, mas eu lamento por essas pessoas que seguem esse tipo de gente, cara. Teve 2 cultos que... Isso, inclusive, soa assim um sarcasmo também, sabe? Sim, um sarcasmo. Muitas coisas que eu falei naquele dia e os outros irmãos, que a gente falando da questão do princípio, que permanecia a questão da limpeza, das impurezas, do humor. Ok, toma banho, tudo bem, mas eu acho que com essa parte aí o Daniel não segue tanto, tá? A impressão que eu tenho, né?
Aí as irmãs, não, ok, vamos tomar banho, que beleza. Agora, esses bagulho doido aí, deixa eu falar. Porque o que permanece é o princípio. Aí no outro dia ele colocou lá no Telegram. Agora eu já sei como o povo da verdade presente vai guardar o domingo, por princípio. Por quê? Pela lei de Deus é o sábado, mas pelo princípio é um dia da semana. Então foi tratado assim com bastante sarcasmo e a gente sentiu isso, né? Eu não sei, pode ser que seja comum dele, mas não é comum de um cristão a gente abordar dessa forma. Não sei se a irmã tá falando mal de sarcasmo, que não é uma coisa cristã, e eu discordo um pouco, tá, Vânia? É claro que o sarcasmo, quando vem associado ao desamor, ao não amor, aí eu posso concordar, mas a Bíblia tem bastante ironia, sarcasmo enfim, esse tipo de figura de linguagem, tá? E aí chegou um ponto, então, dele marcar os cultos na casa dele, mas não mais comer conosco. Então, sempre tinha junto a panela, sempre que a gente se reuniu ali. E aí ele começou a escrever, né? Não teremos mais a junta lanche. Ou seja, né, começou a fazer a divisão do puro e do impuro e já não come mais com os impuros. Cara, isso é muito interessante, cara. E aí foi onde eu também fui perguntar para o Daniel, e depois logo ele gravou um vídeo, acho que chama Com Quem Devemos Comer ou Receber na Nossa Casa, e lá fala, nós estamos então na categoria de transgressores da lei. Então, se nós somos transgressores da lei, ou seja, estamos rejeitando a luz, biblicamente, você não pode comer comigo. Porque não, você não joga fora as bananas, não vai comer comigo não. Você está rejeitando a luz. É a mesma coisa que os testemunhas de Jeová faz, e os judeus também fazem isso, né? E, em alguns aspectos eles também usam a mesma abordagem. Então isso foi distanciando e as pessoas não tinham mais acesso. E aí quando você mandava textos para ele, eu mandei vários textos em relação ao véu. A minha amiga tentou entrar em contato com ele, ligou para ele por videochamada. E ele falou para ela que não era seguro, que ele não ia atender ela por videochamada, que era só pela mensagem do WhatsApp. Não, essas paranoia também de não é seguro, né? O Daniel, ele é completamente lunático com essas teorias de conspiração, de perseguição, de loucura total, assim, né? A irmã tentava fazer um vídeo chamada com ele, não é seguro, manda mensagem. E essa minha amiga tinha entrado em contato com a tataraneta de Ellen White, foi onde ela informou que Ellen White nunca teve lenço de cabeça, ela tinha... Que relevante, né? Não, mano, eu preciso ligar pro Daniel Silveira vídeo chamada aqui. Mano, eu falei com a tataraneta da Ellen White, mas não tem anel de véu não, cara. Um cachecol. E a gente... Nem a tataraneta da Ellen White se respeita, o débil mental Daniel Silveira? Colocou isso pro Daniel e ele também apagou alguns comentários dela no YouTube, porque ela me mandou, tem até os prints, né? Ela comentou lá e ele foi lá e apagou. Então ele acabou se tornando uma pessoa inacessível. E os textos que a gente mandava, ele sempre confrontava. Então, aqui na roça não houve uma oportunidade dessa nova luz, ela ser sentada e estudada. Ela veio com liberdade de consciência, não. Ninguém podia discordar ou questionar sem ser acusado de rejeitador de luz. Eles foram se tornando como se fossem cuidadosos, e nesse zelo exagerado, eles começaram a se afastar dos irmãos e se tornaram inacessíveis, como você mencionou agora. Sim. Não foi pela vontade nossa aqui da roça em si, muito embora assim, todos nós aqui sabemos que o Daniel é uma pessoa diferente. Ele é doido, irmã. Fala assim em português claro. Ele tem um pouco de dificuldades sociais, então sempre houve essa compreensão. Todos nós aqui sabemos disso. Sabemos. Que ele tem essa dificuldade social. Não sabe se conviver com as pessoas, né? Entendi. Hoje a gente entende que falta um pouco mais de semelhança com Jesus nessas questões sociais, né? Falta bastante semelhança com Jesus, no caso, em vários sentidos aí. E aí o que aconteceu foi que ele se fechou. Ou seja, essa luz, que ele diz que é luz, tornou ele ainda mais fechado. Mais doido. Mais rígido, mais rude e mais grosseiro ainda. Pô, mais rude, mais grosseiro, Daniel. Você, pelo amor de Deus, cara. Aí não dá pra defender você. Sim. O oposto do que a mensagem. Sempre fazendo... E isso não mudou até hoje em algumas coisas. No canal do Telegram dele, ele ainda faz algumas... tira sarro da pessoa como... Olha, como que a pessoa ainda está fazendo isso? Isso eu não posso comentar. Olha, como a pessoa pensa nisso. E
Isso é uma E forma... algumas acusações também. Sim. Ele comentou, você usa qual véu? O véu Da modéstia. da modéstia ou o véu da incredulidade? Veja, são coisas que soam O Daniel usa o véu da burrice, no caso. como gracejos e sarcasmo. O famoso chapéu de alumínio. Sim. Então, ele tem uma forma de abordar que não é muito sábio. Uhum. E todos Não é muito sábio, nunca foi, tá, querida? Só pra te avisar. nós que conhecemos, a gente concorda nisso. Mas o que aconteceu depois dessa nova luz foi que ele se isolou. Se isolou. Ele, a Betsy e a Dani. Então, veja que não é essas peculiaridades do Daniel que fez com que as pessoas se afastassem. É verdade. Porque tem pessoas que convivem até muito mais tempo, conviveu muito mais tempo do que nós, e ainda assim continuavam vindo na casa dele, sendo bem recebidos. Não é isso que nós estamos pontuando aqui, não são questões pessoais. O problema começou a surgir quando foi pontos de essa coisa de nova luz, O problema começou a surgir quando o Daniel bateu a cabeça. E depois disso começou o problema, entendeu? Eu poderia dizer até uma doutrina que já foi, né, com uma nova roupagem, uma luz nova. E quando ele se deparou que os irmãos não aceitaram... Irmãos, tive uma nova luz. Abre a Bíblia em Levítico. Mano, é uma loucura incrível, cara. Então ele nos rejeitou. Então chegou a ter situações que ele chegou a verbalizar para algumas pessoas que se fossem na casa dele era para mandar uma mensagem do WhatsApp, era para tomar banho 6 horas da tarde e ficar imundo até a tarde. E aí depois disso de purificação poderia falar com ele, algo do tipo, né? Para sinalizar. E aqui na roça, a gente sabe, a gente chega... Eu não tenho um portão na minha casa, você tem, Carol? As pessoas chegam, eu tô em casa, elas entram, eu não tô, elas, não tem ninguém, vou embora. Então, assim, a gente não manda mensagem do WhatsApp mesmo, porque a internet aqui nem sempre ela funciona como a gente gostaria. E ele começou a colocar alguns pontos e nós fomos respeitando, porque a gente também vai forçar uma situação, não é legal, né? O médico diz para não discordar, muito doido. Forçar. E muitos amigos aqui nossos e deles também, ainda alguns continuaram indo lá, fazendo o pôr do sol, mas era uma coisa assim muito mais restrita. E aí foi isso que aconteceu. E depois a gente começou a ser... a gente perdeu voz, mas ele tem voz, porque aí ele usa o canal do YouTube e usa o canal dele do Telegram. Então, muitas coisas que foram pontuadas aqui por mãos nossos, eles colocam ou no Telegram ou no YouTube. E a gente fica sem resposta. Na verdade, essa tem sido a abordagem dele com as pessoas aqui. Depois eu vou contar como foi que ele nos abordou aqui em casa, Sim. Mas a voz dele, ele foi direto para o YouTube. Ele foi direto para as mídias e para as redes sociais. Ele não aceitou se assentar e ouvir o que poderíamos ter para dizer. Uhum. Estudar conosco mesmo e permitir um diálogo, uma troca de informação. Não é só uma exposição. Eu tenho nova luz. Ele queria que a gente estudasse essa nova luz, mas não na nossa perspectiva. Justamente, mas não houve essa questão assim, olha, eu estudei um assunto e creio que possa ser nova luz. O que você acha? Você acha que isso é nova luz? Mas realmente se questionando. Não chegou dessa forma. Na verdade, ele estava perfeitamente decidido de que aquilo era luz. Sim, a pessoa doida geralmente é assim, moça. A pessoa doida, como o Daniel, ela imagina que tudo que passa na cabeça dela é verdade, e é isso, entendeu? E assim, é triste por quem segue a pessoa até mudar de casa e morar lá do lado do cara, e crer nessa bobajada toda de viver sem pecar e não sei das quantas, e daqui a pouco viver sem pecar vira isso aí, entendeu? Descanso levítico da terra, jogar as comidas fora... e etc. Eu lembro há muitos anos atrás que eu peguei uma foto do Daniel e da Betsy e no meio de uma plantação de banana, inclusive, eles assim com uma cara acabada, tudo sujo, todo o dia inteiro trabalhando, cansado, com um olhar meio assim de raiva, assim, né? E fiz uma zoeira, assim, eu nem lembro exatamente como que era a zoeira que eu fiz, assim. O povo ficou puto comigo, né? Que eu tava, não sei o que, desrespeitando as pessoas de Deus e tal. Enfim, né, cara? Tá aí, né?
E ele não permitiu que nós estudássemos e que houvesse essa troca. Olha, ele apresentou um texto da Bíblia e a gente apresentar outro. Ele não permitiu, ele não ouviu. E tudo que falávamos, todo o texto que mandávamos, ele depois combatia de alguma forma em um vídeo público. Sim. Isso começou a ficar algo um pouco estranho, porque nós tínhamos um relacionamento de amizade até então. Ou seja, pessoas que eram amigas, que andavam juntas, comiam juntas, Sim. faziam culto juntas. De repente, você não serve mais para ser amigo, não sei porque você não aceitou aquilo que ele apresentou. Então isso começou a ficar um pouco mais difícil com o passar do tempo, né? No começo a gente não imaginou que fosse chegar a essas proporções. Não, vocês não imaginaram, né? Mas eu imaginei, irmã. Mas hoje, infelizmente, não é como as pessoas pensam, de que nós viramos as costas para ele e rejeitamos a luz sem mesmo querer ver. E é engraçado a forma como essa moça, que inclusive é uma moça bem bonita, né? Mas não posso falar muito que ela tá com aliança. Mas o fato é assim, tipo, é engraçada a forma como essa pessoa tá falando, né? Que ela coloca aparentemente assim, que pessoas aí como elas que estão bem ali no núcleo da loucura, agora estão sendo mal vistas pela comunidade que acompanha pela internet. Porque o cara não coloca a versão delas lá e já vai combatendo direto e já vai difamando, dizendo que elas rejeitaram a luz, né? Algo do tipo. Mano, isso aí cria problemas sociais e psicológicos para quem sofre esse tipo de coisa gigantesco, cara. Isso aí começa a virar umas coisas bem pesadas, galera. Desde o começo, eu tinha dito para o Daniel que eu iria estudar sobre o assunto, mas que eu não conseguia ver luz. Eu conseguia ver algo perigoso, mas eu iria estudar. Eu não me liguei a estudar. E eu tenho certeza que você não fez isso também. Foi estudando, inclusive, que a gente chegou à conclusão de que realmente não era luz. Sim. Essas suspeitas dentro do nosso coração, esse receio dentro do nosso coração foi confirmado na palavra de Deus também. E as pessoas que se posicionavam contra essa nova luz, ele acabava isolando. E talvez as pessoas que vão assistir, talvez a sogra, ou até mesmo a esposa, talvez não saiba de todas as peculiaridades que aconteceu, né? Cara, isso é uma coisa assim tão lamentável, cara. É um script de um filme de terror, isso aí, cara. Das respostas que foram dadas, o sarcasmo com que foi tratado. E ele chegou uma vez em mim e falou: olha, Vânia, eu gostaria muito que você aceitasse essa nova luz. E eu estava conversando com ele para gravar um vídeo sobre... A gente tinha um quadro lá das 3 amigas. E aí eu vi que ele ficava enrolando para gravar o vídeo. Aí ele falou: olha, eu só posso gravar o quadro das 3 amigas, só vão continuar se você aceitar a nova luz. Então ficou uma situação assim tão... Aí eu peguei e ainda falei para ele: olha o exemplo de Nicodemos, quando Jesus apresentou para ele, né, uma nova luz, mas não era uma nova luz, mas apresentou para ele uma verdade. O Espírito de Profecia fala que demorou 3 anos para ele dar uma resposta. E ele foi trabalhando no coração de Nicodemos. E ele queria que a gente imediatamente se posicionasse, se ia ou não, mas queria que a gente se posicionasse a favor dele. Mas aí é algo que se tornou pessoal, porque não é a questão do Daniel ou não sou a favor do Daniel. Não, aquilo que ele apresentou é coerente, então eu sou a favor da verdade. Não, aquilo que ele apresentou não é coerente, então eu sou contra a heresia, não contra o Daniel. Cara, isso é muito interessante ver essa postura dessas moças em meio ali ao núcleo da loucura, né? Porque demonstra que elas, apesar de terem sido engambeladas em relação a heresias anteriores do Daniel, que já eram tão gritantes quanto essa bobajada de nova luz, elas pelo menos não perderam a racionalidade por completo, né? E aí agora elas começaram a ver, opa, peraí, foi longe demais, então elas mantêm um pouco de um senso crítico. E isso é interessante, isso aí com certeza salvou a vida dessas pessoas, né? Espero eu, assim, que não estejam lá se submetendo a gente imbecil como Daniel Silveira, né? A gente precisa ter essa separação. E aí depois que eu falei que não... logo depois ele excluiu todos os vídeos das 3 amigas, não me mandou uma mensagem até hoje, ou explicando o porquê, ou se eu fiz alguma coisa que vai além disso, eu não sei. Ele simplesmente deletou tudo e na minha cabeça, na minha perspectiva, ficou, porque eu não aceitei a nova luz, então não era mais possível. Ele chegou a verbalizar que nós então fizéssemos esse quadro, porque eu não estava de acordo com ele. Então não havia entre nós uma liberdade de consciência.
não concorda com o doido, não pode morar com ele no hospício, né? Até que faz sentido. E no começo foi colocado que haveria uma liberdade de consciência, porque quando ele chegou com a nova luz, o Faustino falou para ele, mas se a gente não concordar com você, não, tudo bem, vocês são livres, a gente tem liberdade de consciência. E na prática não existiu nenhuma liberdade de consciência, né? Inclusive, muitas pessoas próximas a eles, daqui mesmo, comentaram que havia contato, mesmo depois que ele apresentou essa nova luz e houve todo essa comoção, todo esse mal-estar, mas enfim, havia até um certo tipo de contato, mesmo depois disso, não comer mais junto, ou certas coisas não mais, mas havia ainda um certo tipo de contato. Mas quando essa pessoa tentava falar alguma coisa, se expressar, falar sobre um texto, questionar o que quer que fosse, nem ele nem a Beth se aceitavam ouvir. Mas o que nós percebemos? Que tudo que era colocado, às vezes ele até ouvia, mas no outro dia a gente via a resposta dele no Telegram. Então ele pegava os argumentos, ou às vezes o texto. Olha, teve um texto aqui que foi bizarro, que eu mandei para ele, de Ellen White comentando que ela ficou muito feliz quando as mulheres tiraram os chapéus coletivamente, e ela pôde ver então o rosto daquelas mulheres, né? Cheguei a comentar isso com ele, falei, Ellen White está elogiando. Ele falou, não, possivelmente elas deviam ter um véu na bolsa. Mano, é uma quantidade enorme de loucura com base em coisas tão idiotas e irrelevantes, cara, que puxa vida, mano, que lamentável é isso, cara. Então assim, aí você começa, aí sim a racionalizar, porque você está julgando. Perfeito, moça. As pessoas têm que ter um mínimo de consciência, olha aí, louvado seja Deus. Algo que você nem sabe se poderia ou não. E nós temos relatos das testemunhas oculares, eu não vejo ninguém mencionando que houve uma reunião, porque se tivesse uma reunião onde as nossas irmãs colocassem o véu, de forma coletiva, isso não seria notório? Não teria nenhum tipo de registro? Sim. Então, aí você supor que elas tiraram o chapéu e que elas tinham um véu na bolsa, vai muito além. Então, assim, a gente vê que a pessoa ela não está ali no momento disposta, então, a estudar e refletir sobre os textos. Não, nem precisa refletir sobre nada. Enfim, é ter o bom senso mínimo. Mas é óbvio que pessoas como Daniel Silveira não conseguem ter um bom senso mínimo, moça. Quer, então, impor aquilo que ela estudou e você aceita. É na verdade, uma mão única, né? Eu estou aqui, eu sou uma pessoa estudada, consagrada, descobri essa nova luz, e vocês aqui vão, então, aceitar essa nova... Para nós, apareceu... Eu sou o dono do hospício e vocês são só os pacientes. Não só apareceu, como se concretizou dessa forma. E aí, ele também nós paramos de ir lá, e ele também dificilmente se reunia conosco. Ia ainda algumas vezes ali no IAG, mas muito restrito, ou quando tinha alguma... O IAG, para quem não sabe, é um outro grupo, tá? É o Congresso MV e o IAG. Eu não lembro o que significa a sigla IAG. Instituto de Agricultura, sei lá das quantas, não sei do que é mais ou menos o mesmo tipo, só que eles meio que se dividiram, que também acaba tendo treta de liderança e tal, e também ninguém aguenta muito ficar perto do Daniel por muito tempo mesmo, só a Beth e as crianças mesmo, e olhe lá, e ainda assim eu temo por aquelas crianças lá, essa aqui é a verdade, enfim, né? Visita, mas não participava mais da comunhão, assim, o partir do pão conosco, não mais. Quando ele nos procurou, ele veio aqui em casa, o Valdomiro estava em casa e participamos juntos. O Valdomiro deve ser o marido dela. Eu acredito que nós fomos uma das primeiras pessoas, se não as primeiras pessoas que ele conversou. Ele apresentou para nós um texto da Bíblia e um texto do Espírito de Profecia. É claro que ele estava no começo, ele ainda não havia construído completamente o seu raciocínio, ele ainda estava estudando sobre o assunto, mas ele veio nos procurar para ver o que nós achávamos disso. E tanto eu quanto o Valdomiro, nós não nos fechamos como se fosse... Nós não rejeitamos, assim, de primeiro. Não foi isso que aconteceu. A gente rejeitou de segundo, assim, né? 5 minutos depois. Nós... Embora a gente tenha dito, né, desde essa primeira reunião, que eu acreditava que isso seria uma grande distração da mensagem que nós, como Israel espiritual, nós já temos uma tendência às obras
para nos valermos diante de Deus. Caramba, cara. Que maluco esses comentários, cara. Que interessante, cara. Sim. E então agora... A pessoa admitindo ali que naquele grupo tem essa tendência legalista e que ainda assim vai se distrair com cada vez mais legalismo e burrice e fanatismo. E até para essas pessoas começou a ficar demais, cara. Que interessante. Opa, acho que caiu aqui. Um monte de coisa. E então agora ele levantaria, ressuscitaria um monte de coisas que são coisas externas. Então eu tive receio disso. Mas eu disse... Cara, a doida, entre aspas, né? Desculpa, irmã. Seguidora do Daniel Silveira consegue fazer uma leitura muito mais racional e tranquila das coisas do que o débil mental, né, cara? É muito interessante. Disse pra ele, eu vou estudar, eu vou procurar textos do Espírito de Profecia, se há alguma coisa, e venho pesquisando, estudando e levantando textos durante esses 2 anos, praticamente 2 anos, desde que ele veio aqui em casa. E no começo, tudo que eu encontrava... Olho por olho, irmão. É isso aí. O cara vem com essas bobeiras da Ellen White, já mete a Ellen White na cabeça dele também. É isso aí. Ou que eu compreendia, aí eu comecei a mandar para ele. Eu escrevi 1 ou 2, talvez um texto, né? Uma mensagem mais longa, como forma de uma carta para ele. Mas fora outras... Carta da irmã ao hospício de Daniel Silveira. Graça e paz, ó amado lunático. Mensagenzinhas que nós trocamos, não foi muita coisa, por quê? Porque eu percebi que não houve esse considerar aquilo que eu trazia. Ele não considerava aquilo que eu trazia. Então, quando eu mandei coisas para ele, dizendo, olha, é como você que tem 2 filhos diferentes. Se você tem um filho obediente ou se você tem um filho desobediente, o princípio da sua casa é o mesmo. Mas você vai ter regras diferentes para os 2. Porque são 2 filhos que têm disposições diferentes. Nós hoje, como povo de Deus... Cara, como é interessante assim, a intuição feminina em relação a alguns aspectos, né? Você vê que ela tem muito mais bom senso ao tratar com um filho, com o outro, com a perspectiva de que um filho é diferente do outro, do que o débil mental lá, né? Como filhos de Deus, nós temos quantas mil páginas escritas para nós? Então, quer dizer, a mensagem de saúde nossa é lá atrás, a mensagem que foi dada a eles, ou a nossa mensagem de saúde é muito mais aprimorada? Sim. Então eu disse, olha, nós temos os nossos estatutos e juízos. Ou seja, ela está usando a mentalidade de quem valoriza a Ellen White acima de algumas coisas para, inclusive, passar o rodo no Daniel, né? Querendo dizer assim, olha, veja bem, a gente tem mais coisas de saúde do que em Israel. Então não adianta voltar lá para Israel para fazer ano sabático da terra, para ficar 4 anos sem plantar ou algo do tipo, entendeu? É interessante a leitura dela. E com certeza o Daniel não tem defesa contra esse tipo de leitura, porque ele, Daniel, advoga esse tipo de leitura quando lhe convém, que aí é a Ellen White acima de tudo, né? E aí agora, quando a irmã coloca a Ellen White, ou as coisas que em tese ela sabe, acima dos estatutos e juízos de Levítico, da barba, do véu, do não sei do que, aí o Daniel fica brabo e exclui a irmã, diz que ela é herege, tá ligado? Interessante, cara. Que está no espírito de profecia. Sim. Aquilo que está lá atrás era para aquele povo naquela época, eram como... É uma mentalidade bem dispensacionalista, mas é interessante que é uma forma dela se livrar das bobagens do Daniel, bem interessante. Coisas que faziam sentido naquele contexto, inclusive numa teocracia também, porque tinha a questão de e é bem legal o que ela está dizendo. É bem racional, assim, bem legal. apedrejamento. Sim. Ou seja, não vai voltar o ano sabático, não vai voltar o apedrejamento, por quê? Aí o problema é que ela que ia ser apedrejada, né? Eles, como um país, eles poderiam sim colocar suas leis ou não. E os outros países, eles respeitavam. Hoje, um exemplo, o país muçulmano. Eles ainda fazem isso com as mulheres. Agora a gente aqui consegue interferir lá? Não, eles conseguem seguir isso. E outra coisa que ele, às vezes, colocava, então você está falando assim, Carol, e o sábado? Mas quando foi dado os 10 mandamentos? Foi dado lá para Moisés? Quando foi dado? Foi dado no Éden. Sim. Então, olha, Abraão não precisou seguir isso. Enoque não seguiu nenhum desses estatutos e juízos que foi dado para o povo, porque ele era filho da escravidão. Enoque não era filho da escravidão. E a gente vê que na vida de Enoque,
que Ellen White até cita, né? O que é exigido de nós hoje é o quê? Uma transformação do quê? Do caráter, daquilo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Olha que leitura interessante também. Quem não está familiarizado com as tretas adventistas talvez não entenda perfeitamente, mas é muito legal o exemplo que ela está usando também para desbancar o Daniel, né? Que é Enoque, né? Que é meio que o ápice do perfeccionismo, assim, na cabeça de muitos adventistas perfeccionistas, né? Que é o cara que foi transladado ao céu, né? Em tese, para eles, então, serem transladados ao céu também, se eles não conseguirem ser exatamente como Jesus, eles pelo menos têm que ser igual a Enoque, né? Mas Enoque vivia sem os tais estatutos e juízos que só vieram posteriormente. Elas estão fazendo um argumento parecido com o que Paulo faz sobre Abraão em relação à circuncisão e à fé. Abraão teve fé antes de ser circuncidado e foi justificado antes de ser circuncidado. Então a circuncisão posterior é irrelevante. Elas estão fazendo um argumento semelhante para desbancar o Daniel. Perfeito, excelente. Tô ficando fã das duas irmãs aí. Justamente essas coisas. Todo esse raciocínio nos parece muito lógico, mas eu não fechei meu coração, mas eu enviei essas considerações, era aquilo que as impressões que eu estava tendo do que ele havia trazido e de que não fazia sentido, e eu enviei para ele. Ele simplesmente respondeu: você está racionalizando. Não houve assim. Sim, Daniel, porque ela é racional, entendeu? Diferente de você, que é um lunático imbecil, entendeu, Daniel? Assim, olha, Carol, interessante, eu vou considerar alguma coisa, mas... A Carol, o nome dela. Mas será que isso não é racionalizar? Então, ele não tem sabedoria para guiar esse tipo de situação. Fato, querida. Parabéns, palmas pra moça, finalmente, 25 minutos, ela chegou no cerne. Daniel Silveira não tem sabedoria, nunca teve, inclusive, tá? E aí, eu perguntei para ele o que ele faria em relação a apedrejamento, por exemplo. Ele disse... Eu adoro. Peraí, Carol, eu vou responder pra você. Galera, pega umas pedras aí. Que, no caso, seria exclusão. Aí eu falei pra ele, isso é racionalizar. Caramba, mano, a mulher destruindo o Daniel Silveira. Tomando pau, assim, gigantescamente. Meu Deus, que vídeo maravilhoso. Obrigado por quem me enviou. Apedrejamento nós vamos seguir tudo. Se a gente vai seguir tudo ao pé da letra, é o quê? Tudo. Pois é. Eu falei, isso é racionalizar. Cara, que coisa maravilhosa, mano. Ai, meu Deus do céu. Então, se for para obedecer tudo, é tudo. A não ser os sacrifícios do cordeirinho. Porque aí, para todos nós, estava tão claro que Jesus Cristo, quando morreu, o tipo encontrou o antítipo. Só que a gente nunca nós atentamos que essas outras cerimônias, o ficar se lavando, também apontava para Cristo. Sim. Também vai virar uma coisa muito doida isso aí. representava a obra que Jesus Cristo, por exemplo, a circuncisão. O sábado também. O que Jesus quer hoje de nós? A circuncisão do coração. Então, como é que os apóstolos entenderam que a circuncisão havia passado? Que era o rito mais importante de toda a cultura ali judaica. Ninguém podia participar das outras cerimônias sem ter passado pelo rito da circuncisão. E, no entanto, de repente, Paulo vem e escreve: circuncisão não é nada. Sabe? E, no entanto, agora... Cara, como que a mentalidade de Paulo, a despeito dela também, quando ela é levada a extremos com base em heresia e loucura, ela se torna equivocada, mas como que a mentalidade de Paulo é uma coisa que ilumina o cristão em alguns aspectos, né? Para entender essa transição Antigo-Novo Testamento, né? Bem interessante. E também não é à toa que a maioria dos hereges aí também acabam mal entendendo Paulo e mal aplicando, né? Também esse é um problema. Mas é bonito de ver assim que ela está fazendo um argumento bem paulino, né? Ela está entendendo o que Paulo ensina. E é em função disso que ela está rejeitando Daniel Silveira. Ela está tendo uma percepção do evangelho versus o farisaísmo, a loucura, a burrice, etc. E tal. Agora nós aqui, nos últimos dias, estamos levantando uma mensagem que passou. Sim. Uau, cara, uau. Caramba, cara, eu não esperava que esse vídeo fosse ser tão legal, pelo menos até agora, né? Não sei se vai melhorar ou piorar daqui a pouco. Perdendo o foco. E uma coisa, Vânia, que eu fico muito entristecida é justamente com a forma do Daniel de levantar essas questões dessa forma um pouco sarcástica. Olha, então quer dizer que você não quer tomar banho?
Então quer dizer que você quer manter relações sexuais com a sua esposa, com o seu marido, quando você está no ciclo menstrual? Então acaba confundindo as coisas. Então você quer encostar em uma coisa suja, em uma coisa, e não quer lavar as mãos? Não se trata disso. A única coisa, quem de nós vai encostar em sangue, por exemplo, e não vai lavar as mãos? Sim. Agora, o que é que nós estamos dizendo que passou? Não é o estar limpo. A limpeza do corpo é algo importante. O que a gente está dizendo que passou é essa questão assim, Vânia, você encostou em alguma coisa, agora você está imunda. Sim. Por não sei quantos Encostar no Daniel Silveira tá imundo, isso eu concordo. dias, ou até à tarde. Esse tipo de Até bastante tempo, no caso, na minha opinião. cerimonialismo queria ensinar algo para eles naquela época. E hoje não é necessário esse tipo de coisa. Então ninguém está dizendo que nós não queremos tomar banho, que nós queremos nos tatuar, fazer um monte, comer carne de porco, esse tipo de coisa, sabe? Não é isso. Nós estamos falando daquilo que era tipo, que era sombra. Então, assim, desde o começo a gente foi percebendo algumas coisas, tentando conversar algumas coisas, e eu assim, do fundo do meu coração, ele não está fazendo isso de propósito, mas eu acredito que soa uma desonestidade. E é uma coisa engraçada ela ter dificuldade de perceber o Daniel como desonesto, né? Eu já acusei o Daniel de inúmeras desonestidades intelectuais, além de fanatismo, burrice e loucura aqui no canal, né? É uma coisa muito interessante como a pessoa ela ainda mantém assim uma certa reverência em relação ao cara e tem dificuldade de enxergá-lo como um mau caráter, né? Comentários que ele tem feito, sabe, das pessoas que rejeitam. Então quer dizer que você não quer tomar banho. Ah, então tatuagem pode. Parece desonestidade intelectual, sabe? Sim. Sim, o Daniel é extremamente desonesto intelectualmente. Porque uma tatuagem, que simbolismo isso tem, Vânia? E o porquê foi pedido para eles não marcarem o corpo? Por que foi pedido para não marcarem Porque o corpo? quem era dos países vizinhos, o que eles faziam em adoração aos outros deuses? Pois é. Marcavam o corpo. Então, é algo... Hoje, a gente nem vê quase isso. Ainda tem, né? Eles fazem, mas não é de forma geral. Antigamente, não. Quando você via, principalmente os sacerdotes, eles tinham o corpo todo marcado, era tatuado. E Deus falou, eu não quero que vocês façam isso. Sim. E aí você colocar no mesmo nível das outras coisas, então, como você está falando, Carol, acaba sendo desonesto e você vem com um argumento, mas você não responde. O certo não é você falar assim, mas e a tatuagem? Não, vamos estudar o que prevaleceu, o que passou. E tem aqui Isso é muito legal, o que a Vânia está falando, muito interessante, né? Bom senso na hora de avaliar cada coisa, não precisa, já que você discorda disso, então tá tudo errado, ou tá tudo certo, ou você vai querer fazer tudo errado, que é o que elas estão colocando, né? É bem legal, bem interessante. Esse livro, Primeiros Escritos, ela fala lá quando Paulo aceitou a Jesus, ele começou a pregar, e os judeus se enraiveceram, por quê? Porque Paulo não praticava mais, além de não praticar, estava incentivando eles também a não praticar as formalidades, os ritos e as ordenanças. Veja que as formalidades. Ou seja, Paulo é a antítese do Daniel Silveira. Paulo, que é o escritor do Novo Testamento, o apóstolo, né? É a antítese do Daniel Silveira. Aqui é tudo que a gente sempre falou a vida inteira, né? Que o que Paulo defende em termos de teologia, inclusive sobre o pecado, sobre a salvação e etc., é a antítese desses movimentos do tipo do Daniel Silveira. Porque às vezes, não só em relação a esses estatutos e juízos e nova luz, mas em relação ao perfeccionismo mesmo, que é a verdadeira raiz desse câncer aí entre essa comunidade. Ordenança que tem diferente de ordenança e faz aquela confusão, mas esse sistema judaico antigo, ele caiu. Esse sistema caiu. Uhum. E aí às vezes a gente fala assim, igual eu perguntei, né, uma vez para o Daniel, eu falei, mas e as cidades de refúgio? Porque elas não eram ritos, não eram sacrifícios, e não era ordenança, era um estatuto perpétuo. Onde está a cidade de refúgio? Então nós vamos racionalizar, e a cidade de refúgio, ela tinha um fim em si mesmo, como você disse. No Desejado fala que a cidade de refúgio representava Cristo, que era o nosso
refúgio. Olha só que perfeito. Então, as outras coisas, a nossa limpeza, quem é que pode, a água, quem que pode nos limpar? Somente Jesus, a água da vida. Então, tudo que era feito naquele antigo sistema era para os judeus eles verem a santidade do nosso Deus, era para eles voltarem a aprender. Então, tinha um objetivo? Tinha. Por que não foi cobrado isso de Enoque? E muita coisa só fazia sentido justamente por serem uma nação, um país, uma teocracia, Exatamente. Uma cidade de refúgio. Agora nós estamos espalhados por todos os lugares. Onde é a nossa Então, cidade cadê de a refúgio? nossa cidade de refúgio? E é um estatuto perpétuo. Jesus Cristo. Exatamente. Para todos os povos. Por que não circuncidamos? Porque a irmã White escreveu que não é para circuncidar? Porque Paulo escreveu que não é para circuncidar? Agora entenda, por que ele escreveu que não é para circuncidar? Porque tinha caído. Porque tinha caído. Jesus já O tinha... rito mais importante havia caído. E se a gente for pensar na questão da circuncisão, ela tem um benefício tão grande na saúde da mulher, porque o menor índice de câncer de colo de útero é nas mulheres que são judias, né? Então, se a gente for... Não, mas ainda tem um fim, que é uma questão de saúde ainda, né? Sim. Mas o quê? Mas Acabou. como ritual, como quem quer fazer esse tipo de coisa, faça, mas não mais como algo imposto. Exatamente. Como um ritual, uma cerimônia, algo imposto. E inclusive que se você não cumprir certos rituais, certas cerimônias, você não vai ser protegido. E os anjos não estarão ao seu lado. E você vai receber as pragas sobre a sua cabeça. E você é um rebelde. E você é um rejeitador de luz. Ou seja, são muitas acusações feitas com base em coisas externas. Sim. Sendo... Perfeito, cara. Que incrível isso, assim. Essas pessoas entenderem que isso vai um pouquinho além do que elas imaginam, elas vão poder viver uma vida espiritual muito melhor. E aqui não é o ponto de relativizar nenhum aspecto de fato significativo da verdade bíblica ou mesmo da verdade do espírito de profecia, conforme nós adventistas entendemos. Mas é simplesmente uma questão de bom senso, né? E como é bom ver o Espírito Santo atuando no meio dessas pessoas que estão lá no cerne da heresia com o mínimo de bom senso, né? Porque aquilo que Deus espera de nós hoje é as coisas do coração. Uma obediência se mostra de forma externa, mas ela começa no coração. A circuncisão é do coração. A purificação é da mente, Sim. dos pensamentos e dos sentimentos. Eu acho que eu vou colocar como vídeo do meu react assim: Daniel Silveira é completamente refutado por suas próprias seguidoras. Que é o nosso caráter moral. Então veja, todas essas coisas, nós tentamos conversar no começo e eu percebi que não havia abertura e que tudo o que eu apresentava depois era abordado de forma pública, em um vídeo, contestando. Então eu percebi que não houve, olha, ele não está, eu entendi, ele não está disposto a ouvir. Quando ele veio aqui nos procurar em casa, eu pensei que ele estivesse sendo humilde em procurar os irmãos. Ele falou que ia conversar com mais irmãos e eu pensei, louvável esse tipo de coisa. Depois eu compreendi que ele não nos procurou para considerar mesmo a nossa opinião. Ele estava apenas cumprindo um formalismo, porque no espírito de profecia foi escrito, quando você tem uma nova luz, você precisa se aconselhar com os irmãos. Ele não ia se aconselhar na associação. Sim. Com os pastores da associação. Porém, ele entendeu que ele precisava se aconselhar. Vem se aconselhar comigo, Daniel. Quem sabe a gente salve a sua alma. Acho difícil, mas não custa a tentativa, né? Aconselhar com os irmãos da verdade presente, amigos. Nós estávamos levantando a mesma bandeira, a mesma verdade. Até então. Esse é o defeito de vocês, viu, moças? Acharem que o que vocês estavam defendendo era verdade, tá? Porque não é. Sim. E então ele percebeu isso e ele buscou os irmãos. Mas depois eu entendi que foi por puro formalismo. Ele jamais considerou nos ouvir. E não nos deu tempo de oportunidade, eu digo. Oportunidade de estudar, porque desde o começo ele foi lançando tudo de forma pública. Sim. Então... as respostas, né? Sim. E aí por isso que nós achamos necessário gravar esse vídeo para as pessoas saberem o que realmente aconteceu. Talvez seja necessário que as pessoas saibam o que foi colocado de ambas as partes, porque dá-se a impressão, poxa, vocês rejeitaram Daniel, que tipo de cristão você é, Carol? Pô, que tipo de cristão rejeita Daniel Silveira, né?
só considerar as coisas dessa forma já demonstra o nível de loucura, né? Não tô dizendo das duas irmãs aí, mas do movimento em geral, assim, como rejeitar Daniel Silveira. Daniel Silveira é um débil mental, filho do diabo herege, como a gente fala aqui há anos, anos, anos e anos. Algumas você professa a verdade assim, presente, mas você não tem coragem de ir na casa dele? Na casa dele? Por que você não ora por ele? Vai orar por ele. E as pessoas, elas não sabem que nós estamos em oração, que nós ficamos angustiados, jejuando e entristecidos. O nosso amor pela família Silveira não arrefeceu. Sim. Permanece o mesmo. A nossa preocupação, a nossa ansiedade por eles, a nossa angústia, a minha angústia de entender que eles estão... Tem angústia pelas crianças ali, né? Que, pelo amor de Deus. Né? Estão sozinhos. A Betsy sozinha. Isso me causa angústia. Mas não foi uma escolha nossa. Foi uma escolha dela, no caso, né? Casar com um doido e abraçar todas as loucuras do doido. Né? Foi uma escolha que eles fizeram. E até na questão do questionamento, quando a Betsy colocou lá a experiência que viu os dois rapazes que estavam lá viram uma anja, né, de véu. E as pessoas... louco, já teve uma visão de uma anja de véu. Primeiro uma anja mulher e com véu. As pessoas comentaram, mas não comentaram a criticar a vida dela, mas comentaram de pôr em dúvida se isso era realmente de Deus. Então, nem esse tipo de liberdade há entre nós. Porque assim, se eu tenho uma manifestação sobrenatural e eu vou então e trago para você, Carol, quem é você para dizer que isso aqui não é de Deus? Se eu estou dizendo que é. Então não há esse tipo de liberdade entre nós. E isso é ruim, porque Satanás ele consegue se apropriar. Ou seja, Deus só pode atuar no Daniel Silveira, galera. No resto... aproveitar, e quanto mais ele consegue isolar a pessoa, mais ele consegue trabalhar. Desvirtuar. Porque as pessoas que antes poderiam falar, olha, mas esse caminho, e apresentar algumas coisas, agora não estão mais lá. Olha, irmão, não tomou o Gardenal hoje. Olha, irmão, cuidado. Por quê? Porque o lar está fechado. Sim. Então é uma oportunidade para a semente ainda avançar. E nós, irmãos, nós temos que provar, sim, todos os espíritos. Sim. Se alguém chega para mim e fala, Vânia, houve uma manifestação sobrenatural, eu tenho, sim, irmãos, biblicamente para que provar se aquilo é de Deus ou não. Sim. Isso eu não estou atentando contra a sua pessoa, não é contra você, mas é contra aquilo que se manifestou. Eu tenho que saber se é de Deus ou não. Senão nós vamos ser enganados tão facilmente. Poxa, toda manifestação sobrenatural que acontecer e que a pessoa disser que é de Deus, a gente se esquece de que Jesus já nos disse, olha, Satanás ele se apresenta como um anjo caído, é isso? Não. É como um anjo de luz. Um anjo de luz. Senão não engana ninguém. E a gente pensa que isso só acontece com os outros. Não. Ou isso acontece bastante com o Daniel Silveira também. Isso pode acontecer comigo também. Pode aparecer Satanás como um anjo de luz para mim e eu me encantar tanto. Mas o duro é que o Satanás vai aparecer como Daniel Silveira e vai encantar tanto, né, irmã? Daí também tem algum probleminha por trás, né? A ponto de pensar que realmente é um anjo iluminado. Então, nós todos estamos passíveis de que aconteça algumas coisas nesse sentido, principalmente agora nos últimos dias. Então, eu preciso desconfiar das minhas experiências sobrenaturais. Especialmente com o Daniel Silveira, moça. Ó, esse pessoal, essas meninas aí, esse vídeo já tem uns 6 meses, já tá postado, talvez até um pouco mais. Eu espero que essas pessoas já estejam um pouco melhor, assim. Graças a Deus, assim, eu vejo de forma muito positiva o que está acontecendo aí, tá? Nesse vídeo. Isso. E dos outros também. Agora, se eu fico buscando esse tipo de coisa, crendo nesse tipo de coisa, é esse tipo de coisa que vai me sobrevir. Sim. E Satanás sabe, se nós temos a tendência para nos impressionarmos com ou sonhos, visões, né, entre aspas, ou algo sobrenatural, fique certo que ele vai te responder nesse nível. Não se assuste, porque ele vai vir exatamente nessa forma. O que as mulheres têm comentado a respeito de quando elas usam véu, quando elas vão nessa, eu quero usar esse véu, olha, me disseram que eu vou ter uma experiência sobrenatural. E elas têm essa experiência sobrenatural. Sim. Aquilo que nós vamos buscar, veja, o Senhor Deus, ele pode nos proteger no terreno do Senhor. Quando nós saímos e pisamos em terreno encantado, o inimigo pode se revelar também. Sim. Então é isso que tem acontecido. E eu muitas busco vezes a revelação do inimigo. Nos comentários, quando foi proposto
Isso é pesado que ela está dizendo em relação à mentalidade adventista, né? Acho que quem não é adventista não entende muito. Talvez entenda também, né? Isso também existe um pouco na mentalidade cristã mais ampla. Essa coisa do terreno encantado de Satanás, né? Do qual Ellen White falava. Bem interessante. Do véu foi até... E sem sombra de dúvida, o tipo de coisa do Daniel Silveira é exatamente o terreno encantado de Satanás. Toda essa ilusão de que vai vencer o pecado, de que vai ser sem pecado, de que vai ser perfeito, de que está faltando só um pouquinho, e que daquilo depende a vindicação do caráter de Deus e etc e tal, isso abre espaço para infinitas loucuras, né? Megalomaníacas, coisas assim que colocam o homem no centro do palco, e palco para doenças mentais e para questões que envolvem o controle sobre os outros e tal. Isso aí é um script dado, gente. Até triste de ver quantas irmãs colocando ali. Realmente eu fiz a experiência do véu e foi assim fantástico. Eu senti Jesus perto de mim, mais perto dos anjos. Irmãos, ou irmãs, né? Se a gente for usar um véu para sentir que Jesus está perto de nós, nós estamos então muito facilmente sendo enganados por Satanás. Olha que argumento interessante. Se você precisa de um véu para sentir que Jesus está com você, você não está com Jesus então? Você só está com Jesus faz 2 dias que você está usando essa merda desse véu aí. Porque basta você usar um véu, não precisa nenhum anjo aparecer aqui. Olha que legal também. Com o véu, ele está conseguindo... E lá na Congregação Cristã do Brasil, que é uma das igrejas mais horrorosas que existem, também está todo mundo com Jesus lá. Pagar esse engano que você precisa sentir. E Ellen White fala que os nossos sentimentos eles não são seguros, que vai ter momentos que nós vamos sentir que Jesus não está conosco, que não está conosco, mas nós vamos ter que crer pela palavra de Deus que ele está. Sim. É esse o nosso teste, né? A nossa prova de fé. Então eu não preciso sentir nada de diferente. Porque isso a gente dá margem, hoje é o véu, amanhã pode ser outras coisas, né? Essa semana nós ficamos sabendo de uma igreja adventista que tinha, eu não vou me lembrar exatamente dos termos usados, mas eu me lembro do que aconteceu. É uma igreja que, um dado momento no culto, eles ligavam as águas batismais, eu creio que talvez seja como uma cachoeirinha, alguma coisa caindinho, ou era uma parede de água, eu não me lembro exatamente o que era. Era algo com as águas, e eles ligavam essas águas e chamavam as pessoas, era a experiência das águas, chamavam as pessoas da igreja para vir à frente e orar. Isso, no começo, eu acredito que poucos perceberam que havia um misticismo nisso. Mas depois ficou claro, porque houve um caso em que ou era uma moça, um rapaz que estava doente, estava no hospital e havia saído do hospital e precisava das orações, e uma irmã da igreja falou, liga água, urgente ligar água para a gente ir lá orar. Ou seja, ficou, você entendeu? Uma ligação mística com essa água. Quer dizer, o que tem essa água, Vânia? Nada, né? Nada. Quer dizer, eu preciso que a água seja ligada para eu me achegar ao Senhor e para eu, então, sentir que algo está acontecendo. Eu preciso dessa coisa visual. A minha mente precisa estar ali atrelada a essa coisa tão superficial. Quer dizer, eu preciso daquilo para eu me achegar ao Senhor. A questão do véu é a mesma coisa. É um misticismo. É um misticismo. É uma questão interessante que está sendo colocado aí, claro. Tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões, porque a mística, o misticismo tem um certo espaço na vida cristã, ainda que geralmente a gente usa essa palavra de forma pejorativa, daí soa como superstição, algo assim, aí de fato já não é legal. Mas o fato é que o contato com Deus, mesmo que seja racional, e que seja aquela confiança da fé mais pura, mais simples, mais tranquila, ela envolve um elemento místico, assim, eu invocar o nome de Deus aqui no meu quarto e Deus lá no trono do universo me ouvir. Essa convicção, ela tem algo de místico e não tem nada de errado nesse misticismo. Agora, claro, quando você começa a amuletizar as coisas, vamos chamar assim, idolatrar coisas, porque o princípio da idolatria ele vai um pouco nessa direção, aí você começa a criar os altares, os amuletos, as coisas, aí de fato tem um pouco do problema do que elas estão apontando, né? Interessante. Espiritualismo dentro da igreja, e o Daniel, ano passado, ele publicou no canal dele do Telegram, acho que no final do ano, nós estávamos em São Paulo, sobre o mitzvah, que é o véu que a mulher judia, ela usa.
E ali estava um rabino falando, né, lendo lá a Torá. E aí uma mulher se apresenta e ela reclama, talvez eu não lembre tão bem do contexto, mas não incentivo também a assistirem. E ela fala que por que as mulheres árabes estavam dando filhos para os seus maridos e ela, que era uma mulher judia, ela não estava dando filho. E ela estava sem véu, numa reunião ali, e ele faz o desafio, lê as várias bênçãos lá, da questão dos filhos, das mulheres lá, né, israelita, ele lê lá, e ele faz um desafio para ela. Se ela aceitasse, então, usar o mitzvah, que a vida dela ia mudar. E ela ali no meio de todo mundo, ela foi e aceitou. E aí depois esse mesmo rabino, ele aparece, então, e trazendo, então, o testemunho dessa mulher, que quando ela começou a usar o véu, então as pessoas, ela foi criticada pela família, ela foi criticada pelos amigos, ela foi criticada por todo mundo, até pelo esposo. Mas ela permaneceu. E um ano depois, para a surpresa de todas, Um filhinho no braço. um filhinho no braço. Então, queridas, esse é o tipo de coisa que nós vamos nos envolver. Então, isso me lembrou, não colocando de forma pejorativa, mas é porque eles não conhecem essas igrejas hoje que são pentecostais e elas não têm o conhecimento da palavra de Deus. E lá, o que prevalece lá? Os milagres. Sim. Então, é algo que você, vem aqui, você não pode ter filho, então faça isso que você vai. Você não tem dinheiro. Então, olha que nível. Eu não tenho filho, não tenho dinheiro. Preciso de uma igreja pentecostal, cara. Acho que é isso. Para o que nós estamos chegando, isso é muito grave. Vânia, Satanás ele sempre adapta as coisas para enganar o povo de Deus. Então, olha, eu sempre Isso aí, chama o Daniel de servo de Satanás mesmo. É isso aí. imaginei dentro da minha mente que o fanatismo fosse essas coisas estridentes. Olha que interessante. E tava no cerne do negócio bem fanático ali, né? Sim. Espiritualismo, essas coisas sobrenaturais Que a estridentes. gente ia conseguir. Identificar, Não, isso caiu daí no chão, rodopiou, e Isso. fez todas essas coisas assim, e cair, e todas essas manifestações ruidosas. E a gente vê que não é bem de forma assim. sutil. Olha que pessoas interessantes, cara. De alguma forma, o que eu entendo é descobrindo onde é que elas realmente estão, onde é que elas se enfiaram. Sutilíssima. Muito sutil, com algum contexto por trás. E no caso do Daniel Silveira não é nada sutil o fanatismo, tá, meninas? Pelo amor de Deus. E aí, outra coisa que a gente também está percebendo, né? Faz um esforço tremendo para adaptar o espírito de profecia para essa nova visão. E algumas coisas chegam até a ser desonesta a forma como é colocada. Então, se a pessoa ela não tem um pouco de estudo, ou seja, ela não se aprofunda com Deus em oração, ela acha que é isso mesmo. Sim. Isso é interessante. Elas estão percebendo que o Daniel não faz um uso sincero, honesto, correto do espírito de profecia. Isso é importantíssimo, porque isso também é verdade em relação às discussões de pecado, perfeição cristã e perfeição de caráter e tudo mais. Ellen White tem visões absolutamente incompatíveis em relação a essas coisas com Daniel Silveira. Ellen White escreve claramente: a lei não podia justificar o homem porque na sua natureza o homem não a poderia guardar. Então, a natureza pecaminosa impede o homem de guardar a lei perfeitamente. Isso demonstra que Jesus não teve uma natureza pecaminosa idêntica dos demais seres humanos, ainda que Jesus possa ter tido um corpo que envelhecia, que era mortal, tanto que morreu e etc. Ele não tinha uma natureza pecaminosa moralmente falando, como a nossa. Assim, ele era moralmente como Adão antes da queda, não depois da queda. E não existe justificação pela lei, não só pelas questões aí do que vocês estão tratando de estatutos e juízos, mas nem mesmo pela guarda do sábado, ou pelo dízimo, ou pelas questões da gente não adulterar, não roubar, não matar e etc. Tudo isso é importante, mas não é fonte da salvação, né? Então é bem interessante assim ver, né, o contexto mais amplo, assim, que talvez nem elas ainda estejam enxergando 100%, mas espero que estejam na direção correta. Como as pessoas no nosso meio, elas estão achando que é isso mesmo. Não, mas olha o texto do Espírito de Profecia. Mas quando você vai ler o contexto todo, ele não está dizendo aquilo. Mas aquele pedacinho coube na sua visão, então você recorta e você coloca aquele pedacinho. E isso é exatamente como se faz com o perfeccionismo, tá?
É tudo pedacinho cortado para dizer que Jesus tinha natureza pecaminosa, que nós vamos vencer o pecado, que nós vamos vencer sem pecar e blá blá blá. Quando você vai ver as coisas de forma mais ampla, não é bem assim, né? E se é uma nova luz, outra coisa também, né, que a gente se questiona, se é uma nova luz, se a Ellen White não teve, por que é então que vocês estão tentando colocar a luz que a Ellen White teve nessa nova luz, como se ela estivesse aprovando? Então veja a incoerência que acaba... E é exatamente o que faz com o perfeccionismo. Se a Ellen White diz que na natureza pecaminosa o homem não poderia guardar a lei de Deus, querendo dizer que nenhum ser humano pecador pode ser perfeito em função da natureza pecaminosa que lhe impossibilita, é totalmente incoerente querer pregar que a maior verdade do Espírito de Profecia é que eu, na minha natureza pecaminosa, posso ser perfeito, guardar a lei perfeitamente, vencer o pecado. Sem isso, Jesus não volta. Entende? Quer dizer, então não podia ter nenhum texto do Espírito de Profecia para validar a nova luz, visto que ela não teve luz sobre a nova luz. Então... Chupa Daniel Silveira, perfeito, cara. Se Daniel tá tendo nova luz, não pode usar o Espírito de Profecia para basear, porque a nova luz é nova luz, né? Não é a luz do Espírito de Profecia. Perfeito, perfeito. Show de lógica. Daniel Silveira refutado por suas próprias seguidoras. Ela teve, por que ela não cumpriu? Se ela teve, ela não cumpriu. Ih, lascou ainda, hein? Teve a luz do véu e não usava véu, tem até foto dela usando sem véu aí na rua com um filho. Ih, Daniel Silveira, moiou, hein? Então é um problema grande nisso. E aí a gente pode chegar até o contexto, olha, isso dá um precedente tão grande que as pessoas que chegam a esse conhecimento, elas podem dizer que a Ellen White foi falsa profetisa, porque se ela Boa! Teve uma luz que ela mesma não conseguiu cumprir. E é exatamente o que o perfeccionismo faz, torna Ellen White uma falsa profetisa, que Ellen White fala que na natureza pecaminosa o homem não poderia guardar a lei para ser justificado pela lei, e tudo que o perfeccionismo ensina é que sim, você pode guardar a lei perfeitamente a despeito da natureza pecaminosa, porque ela em nada atrapalha, e assim você pode se justificar e justificar inclusive a próprio Deus, né? Vindicar o caráter de Deus porque você é santo e sem pecado. Só não percebe a heresia, o fanatismo gritante quem não quer. E todas as outras luz que ela teve, a questão da reforma de saúde, a questão da moradia, ela foi obediente. E por que essa ela não foi? E aí uma outra coisa também que eu sempre fico analisando, olha, quando a gente diz o seguinte, mas aonde tem um texto do Espírito de Profecia sobre que nós deveríamos agora nos últimos dias guardar os estatutos e juízos? Não há, porque ela não teve luz sobre isso. Ok, aí quando a gente vai questionar alguma coisa, aí nos fazem o seguinte, olha, me apresenta um texto do Espírito de Profecia que diz que não é para guardar estatutos e juízos. Essas mesmas bobajadas que a galera faz com a Bíblia, né? Faz com a Ellen White também. Me mostra o texto! O César Cavalcante manda um abraço, né? Poxa, olha o precedente que a gente está entrando. Tem que ser, não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Sim. A irmã White não escreveu a respeito de tudo que é esquisitice que surgiria. Chamou de esquisito, Daniel Silveira. Além de refutado, tá no chão, irmãozão. Mas ela apresentou um firme fundamento para a gente conseguir reconhecer, identificar. Então, existe uma carta em que a Ellen White escreve das pessoas que estavam olhando para o céu, com os olhos, orando, de olhos abertos, olhando para cima, e queriam tirar os calçados para entrar no culto. E aí a pessoa usa essa carta para dizer, tá vendo? Ela estava falando dessas 2 coisas específicas. Mas se você ler a carta inteira de ponta a ponta, você percebe que ela estava falando dessas esquisitices, e inclusive... Aí tem um momento da carta em que a Ellen White escreve, se fôssemos guardar as coisas, eu não lembro exatamente as palavras, as coisas como eles, os judeus, no passado faziam, em que estado nós estaríamos hoje? Cara, olha que texto interessante, cara. A irmã destruindo Daniel Silveira. Meu Deus, cara. Eu não conseguiria destruir esse homem tão bem quanto essas meninas aí, viu? Ó, palmas. Aí, supostamente, aí a Ellen White, na sua carta 29 de 1901, escreveu assim: para assegurar a purificação, Deus exigiu muitas cerimônias do antigo Israel. Essas cerimônias deveriam ilustrar a necessidade de cuidado em todas as suas ações, para que pudessem ser preservadas em toda a pureza que lhes fosse possível evitar. Mas essas cerimônias externas não têm a menor influência sobre o povo de Deus neste momento. Se aqueles que afirmam acreditar na verdade sagrada para este tempo voltassem às práticas das observâncias cerimoniais exigidas dos judeus, que tipo de representação seria feita diante dos anjos e dos homens? Parágrafos 4 e 6. Daniel Silveira, deu ruim, irmão.
Então ela fala aí de forma geral também, de coisas esquisitas também que surgiriam no futuro. Então ela não precisou escrever a respeito de tudo que é tipo de coisa que surgiria. Mas ela deixou um firme fundamento. O Senhor deixou um firme Deus fundamento. não deixou o seu povo sem luz. Então, por aquilo que aconteceu, igual quando a gente vai estudar Mensagens Escolhidas 2, né? Vocês aí também podem estudar. Ele abre um leque, assim, é como se as escamas caíssem dos nossos olhos, e que elas têm que cair mesmo. Então você consegue identificar coisas que você imaginava, pensava, né? Não, vai se manifestar dessa forma, e na verdade vem de outra. Igual Eva. Eva sabia que Satanás ia se manifestar. Ela foi avisada, os anjos avisaram ela, Jesus falou para ela. Mas ela não imaginava que seria onde? Numa cobra. Um bicho mais bonito. Ninguém imaginou que podia ser no Daniel Silveira, né? O bicho mais feio que tem. Um animal mais bonito que tinha no Éden. Então, a mesma coisa. Satanás vai vir para nós como um anjo de luz. Usando a palavra. Nós não vamos reconhecer Satanás, a não ser com a iluminação do Espírito Santo e pela palavra, mas pela nossa própria sabedoria, nós seremos enganados também. Como for um pouquinho, pelo menos, né, Vânia? Não há poder em nós para não sermos iludidos pelos poderes satânicos. Há poder em Cristo para nós não sermos enredados. Legal, legal. Bom demais, bom demais. Agora, As meninas aí dando show. Nadando de braçada, cara. eu queria que a gente falasse um pouco também a respeito da Deise Escalante. Galera, eu vou parar por aqui. Já tá longo o vídeo. E eu tô cansado, tá? 47 minutos aí outra hora, se eu quiser ver o restante, eu vejo depois, tá bom? Assim, adorei o vídeo, agradeço demais a quem me enviou. Beijo no coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser.